Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia. E neste momento vamos tratar de um assunto referente à Filosofia Antiga 2. Esse vídeo vai ser um vídeo de análise rápida, tá certo? De resumo do assunto e na nossa videoconferência nós iremos aprofundar esses temas. Agora nós vamos falar de Aristóteles, né? Esse pensador que vai influenciar muito a formação da cultura ocidental. Aristóteles vai ser aluno de Platão. Quando a gente fala de Platão, a gente lembra logo de Sócrates, né, na nossa aula passada. Sócrates vai ser professor de Platão e Platão vai ser professor de Aristóteles. Lembrando que Aristóteles vai ser professor de Alexandre o Grande da Macedônia. A vida de Aristóteles pode ser dividida em 3 fases. A primeira é quando ele ingressa na academia de Platão e torna-se seu discípulo. A segunda ocorre quando Platão morre e então Aristóteles decide viajar para outras localidades. E a terceira é quando o filósofo retorna a Atenas para fundar a sua escola peripatética, né, que significa ensinar caminhando ao ar livre. Aristóteles elaborou várias obras e é dividida em 2 categorias, né, as obras esotéricas. Bom, a primeira obra, essas 2 obras, né, têm uma pronúncia a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Enquanto as obras esotéricas com X, vamos colocar assim, foram escritas para o público em geral e falavam sobre retórica, política e literatura, as obras esotéricas com S, né, elas vão ser elaboradas, escritas e dirigidas para os alunos da escola, que, por serem obras mais profundas e complexas, elas se concentravam na questão da lógica, da física e da metafísica. A metafísica para Aristóteles, né? Aristóteles vai tocar nesse assunto. E a metafísica é o estudo da substância, das essências, do princípio da multiplicidade, da mudança da unidade e de sua inteligibilidade. Algumas questões são levantadas no estudo da metafísica. Quais são as causas e princípios primeiros que geram toda a multiplicidade dos seres que existem? O que é e como estudar o ser enquanto ser? E qual a substância primeira do ser? Aristóteles também vai falar sobre ato e potência. Potência e ato. O que é o ato? Ato é aquilo que o ser é no momento presente. E a potência é aquilo que o ser pode vir a se transformar. Ou seja, ato é aquilo que o ser é neste momento. E potência é aquilo que o ser pode se transformar, se tornar. Vamos dar exemplo aqui de uma semente de uma árvore. A semente de uma árvore, em um momento presente, ela é aquela pequena semente, mas ela tem potência para se transformar em uma grande árvore. Aristóteles vai tocar no assunto também relacionado à teologia. Ele acredita que tudo que existe é feito de uma causa, que também tem uma causa inicial. Esse raciocínio, porém, não é infinito. Aristóteles propõe uma causa primeira, que dá origem a todas as outras. Essa causa primeira, que dá origem às outras, é chamada de primeiro motor imóvel, que corresponde à ideia de Deus. Aristóteles também vai criar a lógica. A lógica dele é a lógica aristotélica, que é o estudo da elaboração de raciocínios corretos, bem como a expressão deles por meio da linguagem. Aristóteles vai definir em uma das suas obras, Analíticos Primeiros, o que é proposição. Existem as proposições universais, que se referem à totalidade de sujeitos, e as proposições particulares, que se referem-se apenas a uma parte dos sujeitos. Vamos dar um exemplo aqui das 2. Uma proposição universal: todos os pássaros são animais. Uma proposição particular: alguns animais são pássaros. Aristóteles também vai inaugurar um estudo do silogismo, que são inferências dedutivas que pressupõem outras inferências. Bom, o que são silogismos? São o uso de 2 premissas para conseguir chegar a uma conclusão verdadeira. E as inferências é conseguir chegar a uma conclusão através de premissas. Vamos aqui ao exemplo abaixo. Todos os homens são mortais. Primeira premissa. Sócrates é homem. Segunda premissa. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão.
duas premissas verdadeiras levam a uma conclusão verdadeira. Já na obra Analíticos Segundos, Aristóteles desenvolve o estudo dos axiomas, que são os princípios que devem ser adquiridos por aqueles que querem aprender alguma coisa. E o que é um axioma? O que são os axiomas? São verdades inquestionáveis. Aristóteles afirma que existem causas que se justificariam por si mesmas, sem a necessidade de outras causas, sendo essas definições que alcançam a essência do fenômeno, a natureza do objeto. Aristóteles também vai tratar sobre a ética e a política juntamente. Ele acredita que essas análises, né, esses dois pontos, fazem parte das ciências práticas, ou seja, voltadas às ações humanas tanto na esfera privada como pública. A ética aristotélica é desenvolvida nessas três obras que estão abaixo, tá certo? Aristóteles vai analisar e vai definir que a causa final da existência humana, ele acredita que a causa final da existência humana é a felicidade, ou seja, o telos. E o telos significa o quê? Finalidade, felicidade, o alcance da felicidade. Dentro disso, Aristóteles vai dizer que a felicidade possui três significados: a vida prazerosa, a vida política e a vida contemplativa. A vida prazerosa seria entendida como a satisfação dos prazeres, a busca por uma satisfação imediata. Só que para Aristóteles, essa não seria a verdadeira causa da felicidade do ser humano. Ele também diz que existe a vida política, que consiste em honra e reconhecimento, mas também não é colocado por Aristóteles como a verdadeira causa da felicidade humana, porque essas honras são dadas por outras pessoas. Já a vida contemplativa, Aristóteles acredita que esta é, sim, a verdadeira causa da felicidade. Ele acredita que a vida contemplativa é a verdadeira causa da felicidade humana, ou seja, é o objetivo, né? E o que seria a vida contemplativa? É o ser humano viver de acordo com as virtudes, conforme as virtudes, e assim alcançar o que almeja e viver de acordo com o que a pessoa quer realizar, ou seja, viver de acordo com as virtudes. Essa sim é a verdadeira felicidade para Aristóteles, né? Viver conforme as virtudes, a vida conforme as virtudes. Aristóteles também vai falar sobre, continuando isso, né? Aristóteles vai falar sobre essas virtudes, que estão distribuídas em dois grupos: as virtudes éticas, ligada ao controle das paixões e aos impulsos, né, do dia a dia, e as virtudes intelectuais. Essas virtudes intelectuais são ligadas à questão racional, à alma, e que por sua vez possui duas partes: a razão prática e a razão teorética. A razão prática é a questão da sabedoria, e a razão teorética é a correta condução da vida do ser humano. Bom, a virtude para Aristóteles é a justa medida entre o excesso e a falta de uma disposição. Aristóteles vai falar sobre a questão da ação moral, né? Que começa entre dois tipos de ação: as ações voluntárias e as ações involuntárias. As ações voluntárias são ações realizadas e condicionadas por uma escolha, uma decisão no momento de agir. Já as ações involuntárias, o indivíduo é coagido, é obrigado, ele é ameaçado em certas circunstâncias para realizar alguma ação. Enquanto as ações voluntárias são ações espontâneas de escolhas em uma decisão em um momento de agir, as ações involuntárias são ações coagidas, obrigadas, que o indivíduo acaba realizando. A justiça é outra virtude estudada por Aristóteles. E Aristóteles divide ela da seguinte maneira: a justiça distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva é a exata proporção na divisão dos bens na polis, nas cidades e estados. Já a justiça corretiva é a busca a justa repartição
por mérito individual de cada cidadão. Então, justiça distributiva e justiça corretiva. Os livros 8 e 9 tratam da ética e da amizade, esses livros produzidos por Aristóteles. E o livro 10 trata dos prazeres. Aristóteles acredita que essas condições são essenciais para o ser humano alcançar a felicidade. A amizade, para Aristóteles, é um ponto desses, né, como colocado nos seus livros. E a amizade, Aristóteles divide em 3 espécies. As amizades pelo prazer, as amizades pela utilidade e a amizade perfeita. A amizade pelo prazer é aquela amizade que aproximam as pessoas em um momento específico, como, por exemplo, uma festa. Naquele momento eles querem ali, né, se divertir, se distrair. Então, é uma amizade momentânea, de um momento específico. Já a amizade pela utilidade é quando as pessoas se aproximam para realizar uma tarefa, como colegas de trabalho, que vão ali solucionar um problema, resolver algo. E a amizade perfeita é quando as pessoas se unem pelo amor fraternal, importando-se por aquilo que o outro pensa, sente e faz. Aristóteles vai falar sobre a política, né? Que para Aristóteles é a segunda ciência prática voltada ao bem comum, à felicidade da polis. Diferente de Platão, que nós já estudamos, Platão buscava conseguir organizar uma cidade ideal. E Aristóteles discorda do seu professor neste ponto. Aristóteles acreditava que deve-se aprimorar as organizações existentes. Para Aristóteles, a educação é vista como algo essencial para a formação de uma cidade. Também nós temos no livro de vocês um momento histórico muito importante, que é o helenismo, que é um período da filosofia que se estende do ano 323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande, até o fim da República Romana em 31 a.C. Bom, esse período histórico vai dar origem a um período da filosofia, uma nova forma de analisar o mundo, né? Correntes filosóficas. E quais eram as características do helenismo? Era a lógica, a física, a ética, o naturalismo, o materialismo, sistemas ou doutrinas e a fundação de escolas. Que escolas foram essas? O ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Nós vamos aprofundar a questão deste período da filosofia do helenismo na nossa videoconferência, onde nós vamos analisar o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Bom, pessoal, a gente chega aqui neste resumo desta aula, né? E vamos nos encontrar na nossa videoconferência para nós tirarmos as dúvidas, ok? Então é isso, um forte abraço e até mais.